Bom dia, iniciamos mais uma live diretamente dos estúdios Única News. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato ao governo Arthur Nogueira. Ele que é policial rodoviário federal há mais de 2 décadas e foi superintendente da PRF. Bom dia. Bom dia. Mas saiu até mais tranquilo, né? Estamos aqui retornando. Isso. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero agradecer a oportunidade da Única News de estar com vocês e poder contar um pouco da minha história, das minhas propostas, o porquê que eu estou candidato a governador, por que eu entrei na política sobretudo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente estava conversando e aí acabou a gente fazendo um corte, mas já fazíamos isso antes de iniciar essa live. Todo mundo faz essa pergunta, mas eu gostaria, nesse momento, faltando o quê? 18 dias, 19 dias para as eleições, por que um homem com esse currículo extenso, mas tão distante da política, quer ser governador? E, sobretudo, o que, na verdade, o Arthur Nogueira é diferente dos outros que estão aí? Que proposta você leva tão diferente que pode fazer com que o eleitor fale assim, não, eu quero o Arthur mesmo? Certo. Nós precisamos entender a diferença entre política e politicagem. Política a gente faz todos os dias, a iniciar na nossa própria casa, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Eu, como policial rodoviário federal há 24 anos, eu estudo administração pública desde 1998, quando estava na UFMT e fiz a minha primeira pós-graduação. De lá para cá eu me apaixonei e vim aplicando isso dentro da competência da PRF, que na rodovia federal é a polícia que atende a tudo que ocorre. E ali a gente trabalha as questões sociais, a gente lidar com os problemas da saúde, os problemas da educação, os problemas da segurança, tudo acaba convergindo. A rodovia federal hoje é um grande palco de manifestação para que as pessoas possam chamar a atenção e por ali passa. Olha aí os caminhoneiros, né? Exato, por ali passa a riqueza do nosso estado, do nosso país. Então, tudo isso me fez ficar muito próximo, muito atento, a pesquisar muito, a entender o porquê que o Brasil não avança, o porquê que a rodovia não é duplicada há mais de 24 anos. Por que não avança? Porque não se elenca prioridades. Você vontade política. Exato. Falta vontade política. Você começa uma nova obra com várias obras inacabadas e paralisadas. Ou com prédios públicos que já estão construídos, precisando de reforma, precisando de ampliação, mas não se faz. Eles preferem construir nova obra, como se fosse algo simples. Eu vou construir uma nova obra, trago uma emenda, destino um recurso aqui, não se fiscaliza, a obra fica inacabada, a obra fica mal feita, mas a placa será colocada lá e terá ali um monte de gente aplaudindo que ele que fez aquela obra. Então, quem estuda administração pública e vivencia como eu, acha isso um verdadeiro absurdo. Até porque nas emendas, também falando de cultura brasileira, uma cultura nós somos de uma cultura da corrupção. Desde o início dos tempos. Degradados e prostitutas. Essa foi o nosso processo antropológico, pão e circo. Então, assim, você que ali na ponta vê o tráfico, você vê, e não é só Deus sabe que passa nas fronteiras e nas estradas. Só Deus sabe, porque tráfico de drogas todo mundo já até sabe. Ali mais sistêmico, então a gente até sabe. Tantas coisas. Mas você vê lá na ponta o que falta, e a gente estava falando da cultura das obras paradas, da cultura das emendas, e a gente esquece que dessas emendas, ainda comumente, eu acho que até que eu estou ultrapassada, mas comumente quando você repassa, 20% é de quem passou. Sim, não passa a ser uma história, já é uma história demonstrada pelas operações diversas que tivemos aí desde 2001. A Polícia Federal, o Ministério Público, um grande trabalho demonstrando à sociedade tudo aquilo que passa atrás das cortinas, dos bastidores. E nas rodovias federais, aquelas ações de movimentos ligados à reforma agrária, os conhecidos sem terras, caminhoneiros, movimentos indígenas que formam pedágio da população, chegando a coagir o cidadão de bem a pagar um valor indevido, me fez aproximar ainda mais desse momento para entender. E o que se detectava nesse momento? Que eles queriam ser ouvidos. E eu levava a mensagem no seguinte sentido: peraí, você está aqui bloqueando
impedindo o direito de ir e vir de todas essas pessoas que circulam na rodovia, que são trabalhadores como vocês. São trabalhadores, precisam ganhar o ganha-pão, sobretudo os caminhoneiros, os motoristas, que precisam fazer as viagens para ganhar o percentual do frete. E aí eles começaram a entender esse propósito. Tanto é que começou a diminuir o número de bloqueios e a gente começou a levá-los nos locais onde se resolvia. Então não era na rodovia federal para chamar a atenção da imprensa e buscar o conceito negativo da população, porque quando se fere o direito de alguém, esse alguém fica extremamente magoado. Isso pode gerar um conflito. E nós trabalhamos no sentido de acabar com esse conflito ou diminuí-lo, trazendo essas pessoas para dentro do INCRA, trazendo as pessoas para a FUNAI, para dentro da Casa Civil, aonde realmente as coisas acontecem. Casa Civil? Sim, porque tem aquela arapungagem? Ali onde a... Supostamente. Exato. Então o que acontece? Vamos pular essa parte por enquanto, né? Então, essas pessoas passaram a ter um espaço através da PRF para serem ouvidas onde as coisas acontecem. Porque quem tem o poder de caneta é que pode definir isso. E o governo foi apertando as coisas. Não, a PRF tem que usar força, a PRF tem que autuar quem está bloqueando rodovia, e eu sempre como mediador. Então, tudo isso foi me aproximando daquilo que eu chamo de boa política, não da politicagem, da politicagem, que são conceitos totalmente diferentes, que eu abomino, inclusive. Então, foi aí que eu me apresentei à rede com essa proposta. Essa é a primeira vez, então, que você se filia? Sim, é a primeira vez. Vários foram os convites anteriores, diversos partidos, mas eu me coloco no partido sem caciques, sem essa politicária que existe, essa negociação de coligações, visando simplesmente a manutenção do poder ou a ampliação do poder propriamente dito, né? Aquela questão, né? Essa coligação vai fazer 7 deputados estaduais, vai fazer tantos deputados federais, como se eles fossem os donos dos eleitores, os donos do voto. Voltamos ao voto de cabresto, do coronelismo. Será que isso ainda não existe? Mas apesar de que todo o processo você pode me interromper na hora que você estiver lendo, que eu sou uma conversadeira. Todo o processo partidário é um processo conceitualmente de poder. Agora, tem mas o poder pelo quê? Então, na verdade, a gente acabou sistematizando até essa questão conceitual do poder. Poder do bem, poder do mal. Correto. Né? Então, você quer o poder pela sociedade como um todo ou você quer o poder só porque é o que você faz. Hoje você está representando a rede na busca de um poder, mas o poder para representar a sociedade. Até porque a cultura da Polícia Rodoviária Federal é de uma polícia de Estado, não uma polícia de governo. Tanto é que eu fui superintendente parte do governo Lula, depois veio parte do governo Dilma e eu deixei a superintendência por opção do governo Temer, porque alterou o conceito. Então a PRF está para atender a sociedade, ela não está para atender grupo político, grupo econômico, não. A lei tem que ser aplicada a todos. A Constituição é muito clara com relação a isso. Arthur, vamos entrar numa área que você tem bastante conhecimento, que é a área de segurança, né? Hoje nós temos aí o governo apresentando vários dados positivos de redução de criminalidade, de roubos, de assassinatos, mas como que você avalia o investimento nesta área e esses números apresentados refletem a realidade ou o povo deixou de procurar a polícia? Início do governo Táxi, houve toda uma ação dos 90 dias, né? Todos os secretários, os primeiros 90 dias, houve investimento na área de segurança, não pelo estado de Mato Grosso, mas o Brasil todo. O Brasil todo teve investimento em segurança pública por conta dos jogos da Copa das Confederações, depois veio a Copa do Mundo e a preparação para as Olimpíadas. Era o olhar do mundo em cima do Brasil. Então, não podia se pensar em acontecer um atentado terrorista, alguma coisa com um turista internacional, e Cuiabá era uma sede. Uma das 12 sedes. Equivocadamente, ao meu ver, por conta de tudo que aconteceu, que não refletiu em nada, não deixou nenhum tipo de legado. E o que acontece? Os investimentos vieram, foi feito os investimentos, mas o investimento de contratação foi o maior investimento, quase 4.200 servidores.
nada contra a contratação. Eu acho que todas as áreas da administração pública hoje precisam de mais servidores. Só que a lei de responsabilidade fiscal precisa ser respeitada. Sim. Agora, quando você coloca 4.200 homens, você tem que pensar que, de maneira administrativa, isso vai aumentar custo. Folha de pagamento, energia, armamento, combustível, viaturas. É uma série. Cada servidor que você coloca, mais você aumenta o custo da máquina. E qual que é o retorno disso para a sociedade? Você põe lá 4.200 homens, mas você não põe uma tecnologia para a segurança trabalhar? Está errado? Então, vou colocar o exemplo daquilo que eu vivenciei. A PRF tem o mesmo efetivo do que há 20 anos atrás. E os resultados são bem maiores do que 20 anos atrás. Por que os resultados são maiores? Porque nós trabalhamos outras ferramentas, planejamento, né? E a ferramenta da tecnologia. É. Nós controlamos a passagem dos veículos. A polícia hoje ela é toda tecnológica, não se trabalha com papel. Eu brincava aqui que não se tem mais carimbo, certo? Então dá uma celeridade. Me dá uma saudade, tudo carimbo. Então as viaturas são monitoradas, todo o sistema da PRF está ali na palma da mão, no celular, todos os policiais receberam esse equipamento, a uniformização, tudo, até a imagem da instituição no Brasil toda foi unificada. Por quê? E o que a gente percebe hoje? Entra um governador, entra um prefeito, muda a cor, muda o slogan, isso tem um custo altíssimo para a administração pública. Mas você fala não é uma valorização. Você fala da PRF por um amor profundo. E, obviamente, você tem um processo tecnológico que ajudou muito nesse trabalho com as estradas, com as fronteiras. Mas eu penso que quando a Aline perguntou na questão da criminalidade, você, governador, hoje nós vivenciamos uma coisa muito perigosa. Você não faz até isso, olha, a tecnologia que você utiliza lá na ponta, nas estradas e na fronteira, está sendo usada hoje dentro dos presídios. Hoje você manda matar, manda soltar, hoje você faz o salve geral, hoje você modifica o cotidiano das pessoas nas ruas, nas grandes cidades, de dentro das cadeias. Você tem uma proposta para isso? E a Aline tocou num ponto importantíssimo aqui. As pessoas não estão procurando a polícia? Sim. Há uma falta de credibilidade. Por quê? Você vai lá, enfrenta uma fila para registrar um boletim de ocorrência, de um arrombamento de veículos, de um arrombamento na sua residência, um furto de celular que é enorme. Vários casos a gente vê. E não são registrados, isso não vira estatística. Não há uma estatística das polícias interligado. Esses dados estatísticos é que vai fazer com que se coloque um planejamento para você colocar a viatura nesse local, naquele local, a identificação dos bolsões de violência. E sobretudo... Você fala do atendimento humanizado lá na ponta, né? Sobretudo as mulheres. O número de feminicídios, por exemplo. É uma reclamação muito grande que as mulheres são mal atendidas. Eu posso te falar que não é mal atendida, é pessimamente mal atendida, porque eu fiz uma Maria da Penha. Correto. Né? Que bom que foi uma passagem, mas se eu não acho que o delegado era o escrivão, porque foi um engano, o doutor Rafa, o senhor me perdoa, nós dois foi então lá. Porque eu falei, mas isso é corporativismo, o senhor está me tratando, quer dizer, daqui a pouco eu não sou mais vítima. Foi uma briga. Ele me fez esperar até 4 horas da manhã para fazer uma representação. Como se eu fosse, e ainda deixar que ele me ligasse dentro da minha casa às 5 da manhã. Quer dizer, uma inversão de valores. E, nós somos, aqui desse lado, Arthur, você que está pretendendo a governadoria, nós somos aqui de lado os reféns. Sim, né? Exatamente. E a polícia precisa se tornar técnica e científica. Quando ela se torna técnica e científica, ela dá a resposta para a sociedade. Vamos a um caso que foi bastante repercutido em Cuiabá, o atropelamento daquele verdureiro na Miguel Sutil. Sim, com a doutora. Com aqueles médicos, né? Até hoje não se sabe realmente o que aconteceu. Agora, existem tecnologias, existem métodos científicos Tanto que você sabe que sinalizaram lá, né? Exato.
faria com que a Politec, que é a polícia científica, pudesse entregar um laudo substancial ao delegado para que ele pudesse encaminhar esse inquérito ao judiciário e já esse julgamento para dar uma resposta para a família. Rápida, né? Certo? Mas isso não acontece por quê? Falta investimento nessa tecnologia, sobretudo na capacitação dos profissionais dessa área. Todo mundo foi dividido nessa situação mesmo. Sim. Você sabia? Todo Você mundo pode fazer o corria. pré-julgamento? Você pode fazer o pré-julgamento. Existia falha do Estado? Sim. Falta de iluminação, falta de sinalização, existiam falhas de todos os lados. Mas você precisa pesar isso na balança. A justiça é a balança. Precisa ser pesado vários fatores, agravantes, atenuantes, para se chegar a uma resposta. E de qualquer maneira, no ALIDE, alguém vai se chatear. Porque tem que ter um vencedor. Não vai haver um empate numa lide. Não se tem um vencedor. E aí eu quero chegar nos presídios. Você me perguntou sobre os presídios. É um absurdo. Tempos em tempos, todos os meses tem uma operação no presídio. 80 celulares, não sei quantas porções de droga, aquele chamado chucho. Como é que entrou isso na cela? Essa é uma pergunta que eu vou chegar na resposta enquanto governador. Por quê? Por que lá no aeroporto você passa por um raio-x que detecta tudo? Você tem que deixar lá uma tesourinha, qualquer material importante, tudo. Você tem que tirar o cinto, você tem que tirar relógio, mulher tem que tirar anel, sapato, tudo. Só falta ficar sem roupa. É verdade. E aí todo mundo sorri. A maioria sorri, até faz selfie. Por que no presídio não tem o equipamento daquele para que todas as pessoas... Porque todo mundo fica melindrado lá, né? Porque é um milindre. Por que? Porque o agente vai ser ameaçado pelo cidadão que está lá preso, o diretor do presídio vai ser ameaçado. Que país estamos onde o preso vai ameaçar alguém que representa o Estado? Precisa ter uma mão forte nesse sentido. Não podemos admitir que quem está lá preso, cumprindo pena, por conta de algum delito, e delitos graves às vezes, nos mantenha reféns aqui. Nós não estamos seguros em lugar nenhum. Muito menos em casa. Quem pensa que está seguro em casa não está, porque alguns condomínios de luxo aqui já foram surpreendidos por eles. Então a gente precisa levar muito a sério isso e realmente atacar esses bolsões, dar autonomia. Até políticos chegaram a ser assaltados. O Flávio teve até um revólver colocado no assalto que levou o veículo dele. Não se pode brincar de fazer segurança. Segurança é algo sério. Muitos policiais são vítimas disso. Ainda falando de insegurança, nós tivemos aí um episódio de viaturas da polícia paradas por falta de combustível, por contrato com as empresas, né? E também temos aí outro assunto que é o sucateamento da Politec, como o senhor estava tratando aí da Politec. Por exemplo, tem pessoas que ficam meses esperando exames toxicológicos para resolver acidentes de trânsito, para enterrar a pessoa. Por falta de fitas, por falta de reagentes. Temos aí uma situação também dos exames de sanidade mental. Os exames são marcados um ano à frente por falta de peritos. Como o senhor vê essa situação e quais medidas seriam utilizadas para mudar essa realidade? De imediato, há necessidade de contratação de novos profissionais e trazer novas tecnologias e capacitá-los. São Paulo é referência em polícia forense, então é preciso trazer essa tecnologia, esse conhecimento que já existe no Brasil. Só para que você tenha uma ideia. A gente não pode ficar só na visão do CSI, né? A PRF foi obrigada, por uma medida judicial, a implantar o núcleo de perícias de acidentes de trânsito. Aonde? Lá em Sergipe, um estado pequenininho, menor do que muitos municípios do estado de Mato Grosso. E a PRF teve que adequar, comprou equipamentos lá de 80, 100 mil reais, que dão todo o cenário do acidente, de como ocorreu o acidente, para chegar no juiz e mostrar para o juiz a dinâmica do acidente. Por quê? Quem precisa da Politec, quem precisa da Polícia Civil, Militar, da PRF, geralmente, na grande maioria, vai por dor, porque está com algum problema, alguma função, então precisa ter a resposta rápida. Então já basta aquela dor, aí tem mais um tempo de espera. Então precisa equipar esses profissionais para que eles possam dar celeridade nos procedimentos e oferecer a resposta rápida. Então você perdeu um ente querido num acidente de trânsito,
você quer saber quem que é o culpado. O acidente tem a vítima e tem o culpado. Tratam todos como vítimas. Aquela pessoa que bebe ao volante, vai lá e atropela uma pessoa num ponto de ônibus, como ocorreu ali na 15 de novembro esses tempos, ela não é vítima de acidente, esse motorista. Ele é culpado do acidente. Ele é culpado. E precisa ser tratado como Ele é tal. culpado. Ele precisa ser tratado como tal, precisa ser condenado. Por quê? Nós temos o Uma artigo. complacência com o usado, né? Com a pessoa que fez, engraçado. O homicídio. O que é o homicídio? Matar alguém. E nós temos mais de 70 mil pessoas mortas no Brasil por homicídios, arma de fogo. No trânsito são mais quase 70 mil. E o homicídio é matar alguém. Não fala se é por faca, se é por soco, se é no trânsito. Matou alguém. Matar alguém é o quê? Tirar a vida de alguém. Correto? Então, é necessário esse investimento para que a gente possa atender. E isso dá para ser feito de imediato. Os profissionais estão ali esperando por isso. A Politec passa por uma situação gravíssima. Hoje, para você ter a liberação de um corpo, é demoradíssimo, porque falta profissionais na maioria das cidades. Deixa eu te falar uma coisa, Arthur, não tem também como passar você como candidato ao governo sem pedir que você faça uma análise, ainda que seja uma análise, eu acho que você já deve ter feito essas análises nesse processo muitas vezes, mas não aqui, no único. Como que você analisa aí, do ponto de vista da criticidade, o governo de Pedro Tanques? Eu como cristão não costumo julgar as pessoas. Eu trabalho com fatos concretos. Então vamos aos fatos concretos. O que dizer dessas operações e prisões de vários secretários do seu governo? Quem nomeia os secretários? O governador. Foi indicação política, foi escolha técnica. Não vem ao caso. A nomeação é dele, ele assina a nomeação. O crivo é do governador. Então ele precisa conhecer, e para isso existe o levantamento social, existe o acompanhamento, você não pode deixar com que isso ocorra na sua equipe. Foram quantos secretários presos? Quantas operações? Quantos coronéis? Né? Ou seja, veio uma proposta de combate à corrupção desde a sua eleição ao Senado, quando ele, aí ele deixa na metade, eu sempre digo, o perfil dele é legislativo, porque ele trabalhou a vida toda com o Legislativo, como membro do Ministério Público. Então o perfil dele era legislativo. De fiscalização. Estava como um bom senador, muito bem conceituado, poderia ajudar. Veio para o Executivo, teve todos esses problemas, inclusive o homem de confiança dele, né? O primo dele preso mais de uma vez, inclusive. Em 2 escândalos, né? Só por isso aí, a gente já faz uma análise. Então não adianta você agora, vou inaugurar obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, gasta-se horrores com a Secretaria de Comunicação para promover algo, para tentar fazer a população esquecer daquilo que está acontecendo, e isso está em Mato Grosso, está na Cuiabá, né? Depois que o prefeito apareceu derrubando o dinheiro do bolso do paletó, a propaganda dele aumentou de obras, disso e daquilo, para quê? Para enganar o povo, falar assim, ele está fazendo, vamos esquecer o dinheiro que caiu do paletó, e isso ocorreu no governo Tarcísio. Então ficou o quê? Ao invés de construir um governo, passou parte do tempo tentando se defender. Você acha que hoje a população mato-grossense, e vamos colocar hoje é onde? Porque a caixa de ressonância é mesmo a capital. Sim. Você acha que a população tem a consciência de que supostamente esses escândalos envolvendo o governador, porque aí, né, tem que dar a ele todo esse processo da defesa, mas tem essa consciência de que foi um caos esse governo, ou não sei se um caos, às vezes a gente fala assim, jornalista tem algumas palavras de comando que não deveriam, né? O que é o caos? E ele tem um mote de corrupção, ele é um homem que vai precisar fazer essa defesa. Isso foi uma decepção, não foi um caos. Isso. Vocês têm essa Porque parte dos mato-grossenses, sobretudo da capital, depositaram o voto de confiança nele pelo combate à corrupção, mediante aos escândalos de corrupção.
Ela demonstrou, mas aí ficou vivendo o governo todo, dizendo que ela não tem recurso porque o dinheiro foi desviado. Porque Sival Barbosa é isso, Éder Moraes é aquilo. Então você ficou vivendo um governo de passado, mesmo, exato, e esqueceu de construir a sua própria história. Foi aí que se perdeu. E quando construiu, deixou. Correto, perdeu a confiança. Por quê? Quando começaram a estourar os escândalos dentro do governo dele, que aí não tinha nada a ver com o governo anterior, aí se perdeu, caiu na realidade. Então houve uma decepção por parte pelo menos duas operações ainda vinculadas com o Silval que continuaram na administração. Sobretudo dele. aquela que envolveu a Secretaria de Segurança, que precisa dar a segurança da sociedade. Você fala da arapongagem? Das disputas ilegais. Quem que ilegais. foi? A justiça vai demonstrar quem são os culpados. Mas é a Secretaria de Segurança, foi o secretário de Segurança preso, chefe da Casa Militar preso, chefe da Casa Civil preso. É o núcleo forte que está ali blindando a figura do governador envolvida. Aí, eu não sei de nada. Gente, eu costumo falar isso, eu tenho repetido muito, que a gente ouviu isso muito e sistematicamente no governo Lula, quando todo mundo criou-se até essa frase de efeito que tudo acontecia na antessala do gabinete do presidente e ele não sabia de nada e cristalizou a ideia que ele não sabia de nada. Aí nós nem pensávamos que ele poderia ser um retardado fronteiriço, porque não é verdade? Como você não sabe de nada na sua antessala? Não quero falar isso do governador, volto a repetir, vivo falando do governador que supostamente a ligação, acho que na verdade algumas coisas passaram mesmo pelo táxi, porque não pode um homem com um mote tão grande de anticorrupção ter deixado, ter participado disso. Né? Isso é muito doído. Houve uma falha. Para mim, como eleitora dele. Houve uma falha. Aonde foi essa falha? Precisa ser identificada. Uma das maiores virtudes no ser humano é você reconhecer o seu erro. Você reconhecer o erro e propor a mudança, sobretudo. Propor a mudança. Agora, o que acontece com os nossos políticos? Não sei de nada, ou vou me defender no curso do processo. Como se o cidadão não merecesse. Opta pelo silêncio, né? O cidadão não merecesse a justificativa daquilo. E aí passa o mandato todo, porque são mestres em protelar com recursos e recursos. Está aí alguns candidatos, tem candidato a senador aí que foi preso, algemado enquanto prefeito, numa cidade interior, e o processo foi protelando, prescreveu. Prescrição não é inocência. Prescrição é a inércia da justiça. Nem legalidade. Tem alguns atos da Constituição, da legislação, que são legais, mas não são morais. Exatamente. Então a sociedade está de olho nisso. Eu acredito que o cidadão, e eu tenho andado e visto pessoas das mais humildes dizendo que não quer participar do processo eleitoral por conta dessa corrupção, dessa mentirada e tal. E eu tenho convidado eles a participar, que é o momento de nós sentenciarmos. Por quê? Vamos ficar aqui nós três reclamando que a justiça não funciona? Que deixa prescrever os processos, que não julga ninguém, que demora demais? É muito cômodo fazer isso. Mas o cidadão tem agora a oportunidade de sentenciar. Dia 7 de outubro, você sentencia. Aqueles que estão envolvidos na corrupção, que o processo ainda não andou, não votamos neles, e isso, eles não serão eleitos ou reeleitos, está sentenciado. Dia 1º de janeiro, já aqueles que têm mandato não os têm. E não entram, aí você promove a mudança. Não precisa esperar a justiça, eles vão para o fórum comum. Perde o foro privilegiado, inclusive, que é a grande proteção deles, é esse foro privilegiado. É por isso que eles investem tanto dinheiro para se manter no poder. O foro privilegiado, olha o que aconteceu com o Silval. Perdeu o mandato, foi preso. Toda a família, né? Exatamente. Nós temos hoje, e é muito interessante, de 40, o eleitor, pelo menos o eleitor, a grande parte do eleitor que vai para as urnas nessa eleição, ele tem entre 45 a 59 anos. Esse é a pessoa que, como nós, como você, não, que é uma menina, você está quase chegando aos seus 45, tá? Mas que está desesperançado,
que não confia mais, que está cansado de corrupção, que já escutou 2, 3, 4, 5 vezes As o mesmas chamado. promessas. Não, e escutou o chamado, vá para as urnas para que não ocorra mais que eles, os corruptos, subam e desalinhem, quebram o equilíbrio. De novo, nós estamos indo às urnas. O que você diz para esse eleitor, que é a grande maioria, por que ele tem que voltar? Se ele já viu que não acontece, às vezes nada. Isso, nós estamos vindo de um processo desde 2013, dessas pessoas indo para as ruas, Sim. se manifestar contra essa corrupção, contra essa mudança, correto? 2013 teve uma grande, Exato. né? Aí o que ocorre agora em 2018? Muita gente do bem, empresários, servidores públicos, pessoas ligadas a movimentos sociais, que nunca se interessaram, nunca participaram do processo, assim como eu, se colocaram, né, com esse desejo de participar desse processo e ser a opção para essas pessoas. Pode pesquisar, tem muita gente boa que pela primeira vez entra na política, tem serviço prestado com a comunidade, ou no serviço público, ou na iniciativa privada, se colocando à disposição, fala, olha, estou aqui, deposite um voto de confiança. E a gente não pode perder a esperança. Se a gente perder a esperança, é o fim. Né? É o fim. A esperança, como tinha que melhor ir não na pode tentativa de erro e acerto do que não ir. Exato. Então, a cada 2 anos você tem uma oportunidade, né, de eleição. O que eu acho um erro, deveria ser toda unificada, que a despesa seria bem menor. E a pessoa que está no poder, esses politiqueiros, não trabalhariam só para se revezarem no mandato a cada 2 anos, porque eles fazem gestões de reeleição, de manutenção no poder. Eles não fazem projeto de médio e longo prazo pensando na sociedade, como é o caso da educação, que precisa de projeto de médio e longo prazo, pensando lá na frente. Então, precisa participar. Não é porque o voto é obrigatório, porque se você não votar, você paga R$3,50 de multa, está tudo certo. Agora, precisa ir lá e fazer a escolha correta. Por quê? Esses que estão na manutenção do poder, que estão usando o dinheiro público para fomentar a sua campanha política, certamente já tem um grupo ali fiel a eles, que querem se manter nesse ciclo, né, na chamada teta da vaca, que nunca seca esse leite. Então eles querem se manter ali. Então nós temos que nos levantarmos e dizer assim, o Brasil, o Estado de Mato Grosso, tem como melhorar. Vamos fazer a nova política. E é essa a minha proposta. Você estava falando da mobilização que eu tenho iniciado desde 2013. Se você se lembra, e aí, como jornalista, você deve se lembrar, 2013 foi uma nova mobilização no país de jovens. Eles foram todos para as ruas. E eles fazem isso, historicamente, a UNE faz isso. Mas, enfim, eu vejo também nessa eleição uns 70 mil jovens votaram esse ano. Por aí. Eu não vi até agora, me perdoa, uma proposta voltada para jovem que não seja do menino para tirar aquele menino que está no Pomeri, uma proposta consistente para essa moçada, inclusive absolutamente tecnológica. Exato. A proposta que nós temos, não só para o jovem, mas pensando lá na criança, na creche, é o que? O Estado tem 141 municípios. Não pode o governador achar que a creche não é um problema dele. Por quê? A creche será um problema dele quando aquela criança mal conduzida naquele período que está na creche chegar no ensino fundamental. Aí o ensino superior não é um problema do Estado, é um problema do governo federal. Mas se não tiver um ensino fundamental bom, vai chegar ruim, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber as operações básicas de matemática, no ensino superior, e nós temos aqui o NEMAT. Então a gente precisa trazer o quê? Permitir que os profissionais da educação se capacitem, se atualizem tecnologicamente. Existe hoje o Google, a Microsoft, que tem programas para fazer uma parceria com o Estado, e eles têm interesse nisso, na Bahia já funciona, trazer a tecnologia para dentro das escolas. Aí o que acontece? Não, vamos trabalhar em escolas militares. Como se o militarismo fosse entrar dentro da educação a um choque.
É a disciplina da dor. Exato. Não existe mais a disciplina da dor. Não, você tem A que disciplina do pelo suicídio. amor, tem que ser a Pelo disciplina pelo amor. É. Nós precisamos capacitar os nossos professores para que eles possam ter o dom colocado à disposição desses alunos para conscientizar cada jovem que ele está estudando para ele, se ele quer alcançar algo na vida, a sua independência financeira, que é o sonho do jovem, da aquisição do seu iPhone, do seu tênis, das viagens, que ele possa pelo seu próprio mérito. E só depende de quem? Depende do jovem. Então você traz a tecnologia. Ele tem que estar preparado. Exato. Os professores não estão preparados, eles foram tolhidos do direito de se afastar das suas atividades para fazer especialização, mestrado, doutorado. Foi proibido pelo atual governo isso, através de uma Eles outra... estão despreparados de tudo, tanto que eles estão nas salas de aula e fora dela morrendo de medo dos alunos. Sim. Desse novo tempo, de um tempo muito louco, que as mães e pais tiveram mesmo que ir para o mercado como forma até de levar comida para dentro de casa. E essas crianças criadas normalmente sozinhas, elas estão mais agressivas. Quer dizer, todo composto, um conjunto muito louco, muito confuso. Os professores não estão dando conta e não estão sendo capacitados para essas novas crianças. Passa pela capacitação e preparo dos professores para absorver essa tecnologia e falar a mesma linguagem do jovem. Isso vai desde um celular. Uma criança com 2 anos, ela pega o celular, ela mexe ali e você fala, nossa senhora, que avanço. É diferente da nossa geração. Mas você não pode pegar o celular de hoje de um aluno, né? Sim, não pode. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer a instalação do sistema interno de monitoramento em todos os corredores, salas de aulas de escola, porque isso é uma segurança para o profissional da educação, uma segurança para os alunos, sobretudo uma segurança dos pais dos alunos, para que eles tenham, assim como na iniciativa privada, condições de aonde estiverem monitorar. Meu filho está na sala de aula, vou verificar. Como está o comportamento do meu filho numa agressão com o professor, alguma coisa? Ele está dormindo na sala de aula, olha lá, o que está acontecendo? Eu vou ter que conversar com o meu filho, porque ele está dormindo em cima da carteira. O que ele está fazendo? Esse controle na verdade, precisa nós ser estamos velhos nas discussões, Arthur. Porque se você não pode tomar um celular, se o celular hoje é uma ferramenta para a segunda pele hoje dos jovens, a gente não discute o celular com eles dentro, por meio do celular. Até mesmo como você entra nas redes, como você se porta nas redes, como é que você conversa com seus amigos, como é que você monitora, como que você sabe que é o fake, como você sabe que você pode estar sendo refém de um estuprador. Precisa ter essa É ali, não é? É aqui, já que você vive disso e não há um controle nem dos pais e nem da escola, trabalhe em cima disso. O ensino interdisciplinar. Usa a tecnologia a favor dele. O ensino interdisciplinar, porque o professor vai lá, vai ensinar só a língua portuguesa, mas aí eu não associo, o aluno vai se perguntar, por que eu vou estudar isso? Eu lá atrás me perguntava, por que eu tenho que estudar isso aí? Isso vai servir para a minha vida. Imagina agora o jovem que está acelerado no conhecimento. Ele já vai para a sala de aula, se ele quiser, sabendo tudo mais que o professor. É só questionar o professor. É um clique no Google. Exato. No ensino superior, os professores têm essa noção clara, que ele tem que se preparar na sala de aula, porque os alunos já vão preparados para o tema para fazer a pergunta e saber se o professor sabe ou não. E se ele não souber, ele vai passar vergonha, ele vai ser constrangido em sala de aula. E aí perde o quê? Aquela ideia de que o professor é o espelho, é aquele que detém o conhecimento, perde-se o respeito. Perdeu o respeito, entra para agressão física, para agressão verbal, para baixa estima do profissional. Isso precisa ser revertido, porque foi prejudicado com o ciclo, aquela questão do ciclo do ensino, que o governo Lula trouxe à discussão. O professor não pode mais reprovar, não pode mais deixar de reprovar. O seu olhar é mais à esquerda? Oi? O seu olhar político é mais à esquerda? Não, eu me caracterizo da seguinte forma. Você é da rede, tem que ser mais à esquerda. Não, e aí é um engano dizer que a rede é da esquerda. Por quê? Qual que é? Sempre foi a minha A gente tem medo que o poder posição. seja mal, que a esquerda seja ruim. Parece que ser esquerda é PT. Não, eu discuto o seguinte: o que interessa se é de direita ou de esquerda para a população?
O Aliás, ela serviço nem discute público isso, tem que né? chegar. Então vocês mulheres, quando vão num salão de beleza, vamos um exemplo bem prático do dia a dia. O que interessa? Viu, O que interessa se o profissional lá vai pintar sua unha, cortar o seu cabelo com a mão direita e com a mão esquerda? Você negociou o valor, vai pagar aquele valor e quer ao final ter um produto. Você tem que gostar do serviço que foi feito. Se ele fez com a mão direita, ele fez com a mão esquerda, não interessa. É a mesma coisa para o Estado. Ah, porque é governo de direita, fica essa polarização, PSDB, PT, PCdoB. Não interessa. E hoje, se você falar que você Precisa o quê? Entregar o serviço. A população paga o imposto e você precisa entregar o serviço. É isso que precisa. Ou acabar essa discussão. Ah, porque o prefeito é de direita, eu sou de esquerda, ou vice-versa, eu não vou atender. Mas qual que é a Mas prioridade? você não dá conceitualmente, isso significa o neoliberalismo, Sim. significa um Estado mais leve ou não. Agora, o que é um Estado mais leve? É quando eu abro mão de tudo aquilo que eu preciso fazer, porque me parece que hoje o conceito, ele é empresarial, Exato. ele é do poder. Não, o Estado não tem que fazer mais nada. Uai, então por que nós criamos o Estado? A máquina estatal ficou pesada por conta da corrupção. Ela não ficou mais pesada em função de ajudar a sociedade. Sim. Ela ficou pesada pelo apadrinhamento, pela falta da lei de responsabilidade fiscal, enfim. Mas não pode ter uma esquerda ou uma direita que acredite que ser mais leve não mais se disponibilizar para ajudar as pessoas. Isso, e aí eu entro já na questão do servidor público. É diferente. Então, o candidato, eu gosto de dar nomes, né? O candidato Mauro Mendes, eu tenho experiência, o meu vice tem experiência. Ok, vocês têm experiência em administração privada, certo? O próprio ex-governador, o próprio ex-governador lá em Magem tinha experiência da iniciativa privada, quis implantar na pública. Não funciona, é diferente. Por quê? Na iniciativa privada... Por exemplo, você falou mesmo, que o Pivetta, o Pivetta em particular e o Mauro, eles foram considerados entre os melhores prefeitos, os melhores administradores do país, com os maiores IDHs. No caso de Lucas, ficou o segundo maior IDH, segundo e terceiro do país. Sim, saiu do IDH caótico, aumentou um pouquinho. Isso é óbvio, é igual o táxi, ele saiu, ele pegou o Estado quebrado com corrupção. Se ele fosse pior que o Sival, podia pendurar a chuteira dele, como diz no ditado, correto? Então eu não vou nem muito avançar disso aí, que vai tomar um tempo se eu fizer uma análise lá de Lucas, fizer uma análise de Cuiabá, é muito diferente de você administrar. Eu ia dar uma noitadinha com você. Correto? Então o que acontece? Só para falar do servidor público, que foi um calo no sapato do atual governo, o serviço público, né? É diferente você administrar. Por quê? Na iniciativa privada, se o funcionário não agradar bem, alguma coisa, olha, passa lá no Recursos Humanos, faz o seu acerto e tal, e você contrata outro. No serviço público não funciona assim. O servidor público, ele é amparado pelo Estatuto. Então é preciso fazer uma política de recursos humanos para que você possa motivar esse servidor, e motivação não é só salário, não é só RGA. Motivar é Volta a ser as mesmas ferramentas tecnológicas. Né? Motivar, o mundo hoje dar aqui um bom ambiente, dar autonomia, não envolver a politicagem, porque quando você pega uma pessoa comissionada que não é da área e coloca lá dentro de uma secretaria para mandar, dar ordem a servidores que estão lá há décadas e que detêm o conhecimento, você desmotiva aquele servidor, porque ele não teve a oportunidade. Ele não teve a oportunidade de mostrar. Então, o pior... Ele se preparou para responder e ninguém nunca fez uma pergunta. Isso, correto? Então fica aquela história. Por que eu vou fazer? Eu tenho estabilidade, colocar um cara que não sabe, ou pouco sabe, porque ele é apadrinhado de fulano e tal. Não, eu vou fazer só o meu beabá aqui. Venho aqui, cumpro o meu horário, faço o que tiver aqui na minha mesa e nada além disso. Acaba sendo um peso. Exato. O servidor tem a capacidade, tem o conhecimento técnico, tem a oportunidade de fazer mais, sobretudo de atender o cidadão. Cada servidor é o primeiro contato do Estado com o cidadão. E ele precisa captar. nas operações,
o pouquíssimo contingente de servidor público envolvido. Exato, porque ele tem a responsabilidade do estatuto, ele sabe que se ele se envolver, responder o processo administrativo e for demitido, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, não pode mais fazer concurso por um período de 5 anos. É aquela história da corda vai estourar do lado mais fraco. O lado mais fraco é o servidor. Arthur, vamos falar de um assunto aqui que a gente não pode deixar de abordar, que é o VLT. Como candidato ao governo, qual que é seu projeto para o VLT? Ele vai continuar? Não vai? Tem como recuperar esse dinheiro que foi já investido? Mais um bi, né? Correto. O que acontece? Vamos do início. O VLT ele tem dois processos. Um criminal, o outro civil, na Justiça Federal. E dois olhares. Criminal, e dois olhares do Ministério Público Federal e estadual. Exato. Então, há um criminal que vai identificar os culpados, se haverá condenação e reparação. O civil, a questão da reparação. Identifica os culpados, quem reparará os valores. Isso corre em segredo de justiça, o criminal. O civil não está público, correto? Sim. Então a gente precisa identificar o que já foi feito do VLT e o que já foi feito, o que já foi pago, sobretudo. Quanto se gastou? Já gastou 1 bilhão e 60, como há um relatório? Há um relatório já? Sim. Correto. Como é que foi pago isso? A Lei 8666, que trata da licitação, é muito clara. Projeto básico, projeto técnico, inicia-se a obra após a licitação. Iniciou a obra. Fez um quilômetro, a comissão de fiscalização do contrato vai lá, faz a medição, ok, estou aqui 1 quilômetro, atendeu tudo que está no contrato, ordenador de despesa, paga-se esse valor referente a X. Foi pago além do que já foi feito. Então, precisa ser muito além do que foi feito. E o dinheiro, o cidadão já sabe para onde foi, para quem foi. Embora existam outras pessoas que ainda devem aparecer no processo. Aí o que acontece? Para concluir o VLT, precisa de mais de 1 bilhão, segundo estudos. De mais de 1 bilhão. Que não vai resolver o problema do transporte público. Em Cuiabá e Vargem Grande. Nem de longe. Por quê? O cidadão que está lá no Jucal, Parque Cuiabá, Altos da Serra, não sei o quê, vai ter que enfrentar o ônibus lotado para chegar no terminal, para ele andar só na Avenida da FEB, na Avenida Fernando Correia, Avenida do CPA e pegar outro ônibus para chegar no destino. Sim, chegar na Avenida do CPA. Uma fatura muito mais cara. Hoje o sistema que existe de transporte coletivo, só 67% paga. Os outros 33% é subsidiado ou pela Prefeitura de Cuiabá ou pela Prefeitura de Vargem Grande. Sai o orçamento. Aí eu pergunto, é prioridade investir R$1 bilhão quando você tem hospitais regionais paralisados, escolas paralisadas, escolas caindo o teto na cabeça do cidadão? Saúde um caos. A saúde está um caos, a segurança pública, sobretudo os presídios, as unidades prisionais precisam de investimento, a Politec que falamos aqui precisa de investimento, o Estado está devendo o repasse da saúde para os municípios de 136 milhões, precisa de 80 milhões para equipar o pronto-socorro. Ontem a matéria disse que já chega a 1 bi. Quase 2 a dívida. Está devendo fornecedores, com os poderes, os duodécimos, os chamados duodécimos, correto? Mas os fornecedores sobe para os fornecedores que estão há meses sem receber, agora quer parcelar em mais 11, estão fechando empresas, estão demitindo pessoas. Então, é prioridade isso, R$1 bilhão, só para que nós tenhamos uma ideia, o que é R$1 bilhão? Eu estive visitando o terminal intermodal, o complexo intermodal ferroviário em Rondonópolis, só para que você tenha uma ideia. Aquilo é uma cidade, é um município, aquele terminal, aquele complexo. Lá tem capacidade para receber até 3.000 carretas, aquelas de 9 eixos, aquelas compridonas de 25 metros. Lá gera 3.000 empregos diretos e indiretos e corresponde a 22% do ISS de Rondonópolis. É muito dinheiro. 1 bilhão se constrói um terminal daquilo. Num estado que é absolutamente viável ao negócio. E é uma prioridade, levar de Rondonópolis até Sorriso. Na verdade, o nosso VLT
ele é exatamente igualzinho do Rio. O que foi feito do Rio? Ah. Ele é muito bacana. Vai ser o bondinho, vai ser igual o bondinho antigo, É o né? bondinho. É o Na bondinho. verdade, eu estive lá, você faz todo o processo. Você entra no Galeria, você vai passear. Passear, Ele virou um turístico. processo turístico. Exato. Olha que absurdo. Aí E ele não levaria em lugar a nenhum. pergunta é, o que fazer com os vagões que foram gastos quase 500 milhões? Eu estava querendo um para ver se Eu colocar até um teto. brinquei numa entrevista, eu acho que foi no Jornal do Meio-Dia, eu brinquei quando eu fui perguntado. Com os olhos. Eu falei, por exemplo, queridão. eu utilizei a palavra, né, a expressão, por exemplo, utiliza como consultórios odontológicos. Eu falei, por exemplo. Por quê? O que são esses consultórios móveis do Hemocentro, do Hospital do Câncer, do Sistema S, que tem os consultórios odontológicos? São ônibus comuns que foram transformados por uma empresa e faz isso. A PRF tem 2 viaturas, 2 vans transformadas em postos móveis, que atendem com muita tranquilidade. Por quê? A empresa não vai aceitar de volta a devolução, ela já teve o dinheiro, já pagou a propina, sofreram de pagar. desgastes sem fazer nada. Agora, eu acho que você, como um bom governador, deveria pelo menos daqueles que me dá, para colocar um boteco. Agora, fato é, precisa resolver o problema lá da Várzea Grande, porque como cidadão Na varzeguense, verdade, eu não sei como um governador, e eu acho que isso é muito sério, poderia e deveria ressarcir a todos os comerciantes, a todos os empresários que quebraram, os lucros cessantes quebraram por causa das Exato. obras do VLT. Quebraram, muitas pessoas se acidentaram. Então fica aquela cicatriz que já está há mais de 4 anos. Aquilo incomoda o cidadão. Eu que sou cuiabano, quando preciso ir na Várzea Grande, eu vejo aquilo, eu fico incomodado com aquilo, porque é uma mancha na principal avenida, é a chegada do aeroporto Marechal Rondon para a capital, todo mundo passa por ali e vê aquele absurdo. Então a gente precisa. É a prova viva do cadáver, então, né? isso será discutido Todos os dias você vê com os órgãos de controle. Os órgãos de controle são essenciais. Nós trabalharemos isso com o Ministério Público Federal, Estadual, com a Justiça Federal e encontrar uma solução para tudo isso e apresentando para a sociedade quem foram os responsáveis e como será a devolução desse recurso. Isso é de extrema importância. Eu acho que nós estamos chegando ao final. Já? Muita mamona. Eliana, sabe o que aconteceu? Está aqui com uma assessora linda. Agora, você prova. Tem dado entrevista só para homens, não saber que 2 mulheres empoderadas é outra coisa. Você achou, viu? Olha, que passa rapidão, é muito bacana. Tem muita coisa para se falar, né? Arthur, assim, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu gostaria que você deixasse para esse eleitor, não só dos 45 aos 59, mas o dos 126, eu acho, 126 mil eleitores que não precisam votar, mas que podem ir às urnas, esses 70 mil jovens, o que você diz para eles? Por que? Uma frase. Eles devem ir às urnas para votar no Arthur. Sim, esperança e credibilidade no futuro. Está nas mãos de cada um de vocês, eleitores. A escolha para os próximos 4 anos, que será determinante para os próximos 2 anos na escolha dos prefeitos nas eleições municipais. Por quê? Faça a pesquisa, a internet está aí, as redes sociais estão aí, coloque o nome dos candidatos, veja a história de vida de cada um, que já fizeram e aquilo que eles estão fazendo, qual o envolvimento deles com a velha política. Todos estão com a velha política que não deu certo, está aí a prova, basta sair das ruas, você não se sente seguro, você não tem saúde, você sofre com a educação, não tem habitação, entre outras coisas que o Estado é responsável por fazer. Então pesquise Arthur Nogueira 18 e faça o voto consciente. A escolha tem que ser consciente. Eu não tenho saído aí pedindo voto. Vote em mim, conto com o seu apoio. Não, eu tenho pedido para as pessoas me pesquisarem e fazerem a escolha consciente. Tem algumas pessoas que viram o rosto, mas aí eu não chego entregando o santinho primeiro. Eu me apresento como servidor público e me coloco assim como eles. A desmotivação, a desesperança que eu estava, me coloquei pela primeira vez, hoje sou candidato e gostaria de convidá-los a me conhecer nas redes sociais, porque 12 segundos de TV
não dá para fazer nada. Então, façam isso e tirem as suas conclusões e façam as suas coisas, mas não deixem de ir lá depositar o voto. Exerça a sua democracia, essa é a sua grande arma nesse momento. Obrigado para você que nos acompanhou. As matérias completas podem ser conferidas no site www.unicanews.com.br. Passamos aqui ainda mais pelo menos 2 dias falando de Arthur. Você vai conferir pelas nossas matérias no site Única News.